Quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1, Lucas 15, não, do verso 11 até o verso 13. Parábola do filho pródigo. É muito conhecida, né, irmãos? Amém? Então nós vamos ler Lucas 15, nós vamos começar lendo do verso 11 até o verso 13. Vou pedir para você ficar em pé para nós lermos o texto da palavra de Deus. E você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos conversar um pouquinho em toda essa parábola, chamada parábola do filho pródigo. A parábola começa assim, essa história que Jesus conta, Lucas 15, verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre os 2. Ele não deu só para o mais novo. Ele repartiu os bens com o mais novo e com o mais velho. Ele deu para os 2. É muito importante isso. E naquela cultura, o mais velho, o primogênito, recebia em dobro. Então, o mais moço recebeu 1/3 e o mais velho recebeu 2/3 da herança. Era assim que funcionava naquela época. Eu sou o filho mais novo da minha família, eu teria me dado mal. E o meu irmão mais velho teria se dado bem se nós vivêssemos naquela época, né? E o pai repartiu os bens entre eles. Verso 13. Passados poucos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar e pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Parábola do filho pródigo. Talvez o melhor nome para essa parábola deveria ser a parábola dos 2 filhos, não a do filho pródigo, porque Jesus vai contar aqui a parábola de um pai que tinha 2 filhos. Esse pai, obviamente, representa a Deus, e os seus filhos, eles representam aqui alguns modos da gente viver a nossa relação com esse Deus, com o nosso Pai. A parábola dos 2 filhos. E a questão que eu gostaria de tratar hoje aqui, eu vou tentar não demorar, e aí eu vou demorar, porque quando o pastor fala que não vai demorar, ele vai demorar, né? Mas assim, o que eu queria ver com você, a pergunta é: qual fase da vida cristã melhor representa você hoje? Porque nós temos aqui na parábola dos 2 filhos, Jesus fala sobre 2 filhos, mas ele fala sobre 4 momentos que esses filhos estão vivendo. 4 momentos diferentes. Esses 2 filhos, eles vivem 4 fases diferentes aqui nessa parábola. E eu entendo aqui, ou eu gostaria de refletir sobre nós como filhos de Deus, e qual fase dessas fases que Jesus cita na parábola, qual fase hoje você está vivendo? Você está vivendo alguma dessas fases, algum desses momentos que Jesus fala aqui, que esses filhos estavam vivendo aqui? Qual momento o momento da sua relação com Deus, da sua vida cristã, você está vivendo hoje? Temos 4 momentos aqui. Primeiro momento, como o filho mais novo que estava querendo ir para o mundo para ser feliz. Tem alguém aqui hoje que está nessa fase da vida? Nessa fase da sua caminhada com Deus, está querendo ir para a terra distante? Teve aqui esse menino, ele nasceu na casa do pai, ele está ali na casa do pai, mas tem um momento da vida dele que ele está querendo ir para o mundo para ser feliz. E quantas pessoas às vezes estão na igreja, mas estão vivendo essa fase da sua vida, estão com o desejo
de ir para o mundo como esse jovem, e quantos jovens às vezes podem estar vivendo isso, o desejo de ir para o mundo para ser feliz. O texto que nós lemos no verso 13 fala que o filho, ele tem esse desejo e ele vai para uma terra distante para viver a sua vida. Ele quer ir para bem longe do pai e da casa do pai. Mas por que ele faz isso? Por que esse filho, ele quer ir para o mundo para ser feliz? Porque de algum modo esse jovem aqui, diz Jesus na parábola, que esse jovem, ele desenvolveu uma ideia. Que ideia? Uma convicção, uma crença. Que crença é essa? De que se ele ficasse junto do pai, servindo o pai, na casa do pai, ele perderia a vida dele. Ele começou a ter esse pensamento. Que se eu ficar junto do pai, na casa do pai, servindo o meu pai, eu vou desperdiçar a minha vida. O texto aqui traz o tema do desperdício da vida, o medo de desperdiçar a vida, e o irônico é que daí ele vai para longe do pai, ele vai para o mundo, e é no mundo que ele desperdiça a sua vida, diz Jesus. Porque a palavra que aparece no texto é essa. Ele desperdiça todos os seus bens, o seu recurso, a sua vida, vivendo de um modo irresponsável, sem freios, desenfreado. Ele começa a cultivar a ideia, esse jovem aqui, de que junto do pai, ele teria uma vida infeliz, ele seria infeliz. E a questão é, por que ele desenvolveu essa ideia? Que junto, se eu ficar perto do pai, na casa do pai, servindo o meu pai, eu vou perder minha vida, e eu quero viver. Eu quero viver intensamente, eu não quero perder minha vida. Mas por que ele começa a desenvolver esse pensamento, irmãos? E talvez alguém aqui ou em casa assistindo, você também esteja aí lutando com esse tipo de ideia. Por quê? Sabe por quê? É porque ele tinha um exemplo em casa. Ele tinha um exemplo em casa. Exemplo de quem? Quem mais morava naquela casa? E aí, irmãos? Tem 2 filhos, não tem 2 filhos? Tem o mais novo e quem é o outro? Se o mais moço está com essa ideia, porque tem o outro que é mais velho, o irmão mais velho da parábola. O fato é que o jovem aqui, ele começou a desenvolver a ideia de que se eu ficar perto do pai, a minha vida vai ser chata. Se eu ficar perto do pai, a minha vida vai ser tediosa. Se eu ficar na casa do pai, servindo o meu pai, ali a gente não pode fazer nada, tudo é proibido, é uma vida chata, eu vou perder minha vida, deixa eu ir para longe, porque eu quero viver a vida. E ele desenvolve essa ideia porque ele tem um exemplo em casa. Ele desenvolve essa ideia porque ele tem um testemunho em casa, que é o testemunho do irmão mais velho. Porque, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como era a vida do irmão mais velho? O irmão mais velho estava perto do pai, ele não foi para longe, amém? O irmão mais velho foi para o mundo? Não foi para o mundo, ele ficou perto do pai, ele ficou na casa do pai, servindo o seu pai. Mas ele era feliz? O irmão mais velho era um sujeito feliz, irmãos? Ele era amargurado? E aí o mais moço, ele nasce nessa casa, e ele começa a olhar para o irmão dele que está na casa lá já há muitos anos, e que está perto do pai, está servindo o pai, está na casa do pai, mas é infeliz. E ele fala assim, eu não quero isso para a minha vida, eu quero é ser feliz. E aí ele deduz que para ser feliz ele tem que fazer o quê? Se o irmão está perto do pai e é infeliz, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir para longe, vou para a terra distante, vou para o mundão para ser feliz. Irmãos, quantas e quantas pessoas você já conheceu que tiveram essa experiência na sua vida com Deus? Quantos jovens você já conheceu que tiveram isso? Lutaram com esse tipo de pensamento. Porque isso surgiu porque ele via um irmão mais velho ali
né? Vamos ver o currículo do irmão mais velho? Vamos ver, esse que não foi para o mundo, que está na igreja, está na casa do pai, está servindo o pai, está perto do pai, mas olha como é que ele era. Verso 25, Lucas 15, verso 25, olha só, esse é o que o irmão mais novo ficava vendo. Olha o testemunho do irmão mais velho. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Verso 28, o filho mais velho se indignou, ele ficou indignado, ele ficou com raiva, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos. Vamos ler juntos o verso 29, irmãos? Vamos ler juntos o verso 29? Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com as prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Esse é o irmão mais velho. Ele vive assim, e olha que curioso. A primeira fase é a fase do irmão mais novo querendo ir para o mundo para ser feliz. A segunda fase é a fase do filho mais velho que está com o pai há anos e servindo o pai há anos, mas é infeliz. E ele também está querendo sair. Porque o texto diz aqui que o filho mais velho, e talvez tenha gente vivendo essa experiência, essa fase da vida cristã, que serve há anos, como ele diz aqui, há anos que eu te sirvo. E há anos que ele se sacrifica, há anos que ele não come um churrasco, porque ele fala aqui que não tinha nem um bezerrinho, não tinha churrasco, não tinha festa, ele era tão fiel que ele não assistia jogo da Copa. Quando tem jogo da seleção, eu fico de joelho orando, porque eu não sou carnal. Ele está lá há anos. E ele está infeliz. E ele se tornou uma pessoa infeliz. E talvez você esteja assim. E você foi se tornando esse irmão mais velho, em que você se escravizou de muitas maneiras que Deus não pediu para você se escravizar. Porque ele diz aqui: há anos que eu te sirvo, e a palavra aqui para sirvo, no grego é a palavra doulos, que uma tradução melhor seria: há anos que eu me escravizo por ti, e tu nunca me deste nem um cabritinho para eu comemorar com os meus amigos. Há anos que ele não tem festa, há anos que ele só se sacrifica, há anos. Aí o pai fala assim: mas filho, lembra lá no início da parábola que eu dei tudo para os dois e para você eu dei em dobro? Como é que você diz que eu não te dei um cabritinho, se eu te dei em dobro do que eu dei para o teu irmão? Tudo que é meu é teu, foi a resposta do pai. Em outras palavras, filho, você não está fazendo churrasco com os seus amigos, não é porque eu não quero, é porque você se proibiu isso. Nunca fui eu que proibi, mas foi você que se impôs esses sacrifícios. Que a religião faz isso, não faz? A religião faz a gente fazer um monte de sacrifício que Deus nunca pediu para a gente. É a religião que faz. Culto de Réveillon, eu quero ver os fogos, mas crente verdadeiro passa de joelho orando a virada, amém? Porque se eu não passar a virada de joelho orando, o ano vai ser um ano amaldiçoado. Porque se eu querer ver os fogos, eu acho bonito os fogos, e eu quiser ver os fogos,
o meu ano vai ser um ano maldito. Isso é Deus ou é a religião? Isso é religião, irmãos. Não tem nada a ver com Deus. Tudo é religião. E esse sujeito aqui está assim. E aí, ele não quer entrar. Porque o pai está pedindo agora para ele entrar, mas ele não quer entrar. Por isso eu pergunto para você, você está nessa fase, você está há anos se sacrificando. Há anos. E você foi ficando infeliz, foi ficando raivoso, foi ficando amargurado. Você se sacrificou, se proibiu um monte de coisa que Deus nunca pediu para você deixar de fazer, mas foi você que fez na religião. Você cansou, e agora o pai está pedindo para você entrar na festa, e você fala assim, não vou entrar não quero mais. Você está na fase do irmão mais velho que ficou infeliz e que está querendo sair também, né? Não para o mundão, mas fala assim, não, eu não entro mais nessa festa, não me convide, eu não quero mais saber. Tem gente assim aqui ou não? Ou em casa assistindo agora? Essa fase da vida, o irmão mais velho estava cansado, estava infeliz e cansado e ele não estava mais querendo se envolver. Quanta gente assim, há anos, e agora não quer mais se envolver. A terceira fase aqui da vida cristã, do nosso relacionamento que Jesus coloca aqui, é a fase do irmão mais novo, que ele se arrepende e volta. Lembra da parábola que o irmão mais novo, ele foi para a terra distante, porque ele queria viver a vida, ele achava que longe do pai é que ele ia viver, porque ele viu o exemplo do irmão mais velho, que perto do pai era infeliz. Aí ele vai para a terra distante, lá ele vive e acaba na lama. Aí ele se arrepende e volta. Ele começa a trilhar um caminho de volta, diz Jesus, esse filho mais novo arrependido. Mas ele volta, agora ele quer voltar para perto do pai, só que ele não quer se envolver tanto assim. Ele quer voltar para perto, mas ele não quer estar tão perto. Ele quer estar perto, mas ele não quer estar dentro. Amém, irmãos? Já viu gente assim? É o que diz Jesus aqui na parábola, né? Verso 14 em diante. Vamos ler Lucas 15, 14. É essa fase desse filho. Diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. O sujeito acabou na lama, acabou no chiqueiro. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Então, caindo em si, uma experiência de arrependimento, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Olha aqui a confissão de arrependimento. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 19. E aí ele diz assim: trata-me como um dos teus trabalhadores. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele quer voltar. E aí é curioso uma coisa aqui, que o irmão mais velho, quando fala assim, há anos eu te sirvo, ele usa a palavra doulos, que é há anos eu me escravizo, porque doulos era o escravo. Quando o filho mais novo está voltando aqui para casa, agora ele fala assim: trata-me como um dos teus, o quê? Trabalhadores. Não é a palavra doulos no grego. Ele não está dizendo assim, me trata como um dos teus servos. Ele usa a palavra diarista, seria a melhor tradução aqui. É a palavra diarista. A palavra grega é a palavra misto. Eu quero ser um misto. Um mistói. Um misto. Eu quero ter uma vida mista.
porque eu estou voltando para casa, eu quero voltar para casa, mas eu quero ser como um diarista, igual aquela parábola dos trabalhadores da vinha. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Que eles trabalharam e eles receberam no final 1 denário, no final da jornada. É isso que ele quer ser agora aqui. Ele quer estar perto do Pai, mas ele não quer estar ali envolvido na casa do Pai. Eu quero estar perto, porque é uma bênção. Eu percebi que sem Deus não dá, e meu Pai é bom, meu Pai é generoso. Eu quero estar perto de Deus, mas eu quero ser um diarista, porque o que faz o diarista? O diarista vai quando quer, ou quando precisa. Quando eu quero ou quando eu preciso, eu apareço. Mas eu não quero estar comprometido ali na casa do Pai, vivendo na casa do Pai, como um filho do meu Pai. Eu quero essa relação assim, eu quero estar perto, mas eu não quero estar muito dentro. Porque eu já vi o que aconteceu com o meu irmão, e o meu irmão que está lá dentro é um infeliz. Então eu quero, sabe assim, eu quero ser esse misto. E aí eu pergunto para você está passando por essa fase hoje na sua vida? Muita gente não vai para o mundo. Muita gente também não fica como o irmão mais velho lá dentro da casa, infeliz. Mas ele fica nesse misto, deu para entender? Ele não vai, ele está perto. E ele serve, assim, de vez em quando eu vou lá, eu ganho meu denário, eu faço minha, né? Mas eu não estou muito presente, eu não estou dentro. Eu sirvo, mas eu vazo, eu vou embora, e eu apareço quando eu quero, eu apareço quando eu preciso. E é assim que eu vou viver. E ele vem com esse projeto. E aí o pai muda isso, porque ele tem um encontro com o pai. E pode ver que quando ele encontra o pai abraça e beija ele, a confissão muda. Ele só fala assim, vamos ler aí? Veja como a confissão dele muda quando ele tem um encontro aqui com o Pai. Verso 19 ele fala, trata-me como um mistói. Eu quero ser um mistói, esse é meu projeto. Eu quero estar perto, mas não quero estar muito envolvido. Aí ele diz assim, verso 20, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, cheio de compaixão o pai. E o filho lhe disse, agora olha como muda a confissão, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Qual parte fica de fora do arrependimento dele agora? Qual parte fica de fora? A parte do que? Faz de mim um dos teus mistói, diarista. Essa parte fica de fora. Porque agora ele tem um encontro com o Pai. E aí vem a quarta fase. A quarta fase da vida cristã que eu pergunto, você está nessa fase? Que é a fase do primeiro amor. A fase do primeiro amor. Quando nós temos essa chama do amor de Deus, da compaixão, da bondade do nosso Pai ardendo dentro da gente. Como nós ouvimos aqui no testemunho do irmão Júnior, que lembra de algo que aconteceu há muitos e muitos anos, né, Júnior? Muitos e muitos anos, mas aquilo ainda aquece o coração. Esse amor de Deus, que resgata, que salva, que restaura, que liberta. E aí o filho entra nessa fase e ele diz assim, não, eu não quero ser só um diarista ali, que está perto, mas não está presente. E aí o pai o acolhe, ele se torna filho de Deus, na casa de Deus, servindo a Deus, e tudo isso com churrasco, com festa, com dança. É a fase do primeiro amor, que é onde o Deus deseja que a gente viva. Deus não quer que eu seja um filho que está doido para ir para o mundo para viver a vida, porque acha que vai perder a vida se servir a Deus. Deus não quer que eu seja um filho que está ali perto, mas não está presente, é um diarista, aparece de vez em quando. Deus também não quer que eu seja um filho
que está presente, que está perto, que está servindo, mas está infeliz. Deus quer que eu seja um filho que viva nessa experiência do primeiro amor, que está perto do Pai, está junto do Pai, está na casa do Pai, está servindo ao Pai. E tudo isso com muita alegria, muita alegria no coração. Sabe o que esses dois meninos, eles não sabiam, irmãos? Eles não sabiam, e eles precisaram aprender. E eles não conheciam o Pai. Eles precisavam conhecer o Pai. Eles não conheciam que o pai dele era um festeiro. Ele achava que para ser feliz ele tinha que ir para o mundo, mas ele mal sabia que o pai dele assim era um pai alegre. Um pai alegre, um pai que gostava inclusive de dançar. Porque quando o mais velho chega, olha o que diz aí. Vamos ver o verso 25, vamos ler juntos o verso 25, o mais velho lá, o filho infeliz. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, vamos ler juntos, irmãos? Ao aproximar-se da casa, ouviu o quê? Opa, tinha música e dança na festa do pai. Quem deu a festa? Quem gostava de festa? Quem era alegre? O pai. Engraçado, né? O pai era alegre, os filhos não. E aí os filhos acham que o pai é bravo. Mas eles que são bravos. Porque o pai é um pai amoroso, um pai generoso, um pai bondoso, um pai perdoador, um pai alegre. Quando o filho mais velho, o rabugentão, foi chegando para o culto, e aí ele ouviu assim, sanfona, dança, bandeirinha, alegria, ele falou assim, não, isso não pode. Que absurdo, porque quem é sério, filho sério, fica com a cara fechada, igual de bulldog com fome, assim, sabe? Mal sabia ele que o pai dele era um pai alegre, feliz. O irmão mais novo também não conhecia o seu pai, ele achava que se ficar com o pai você é infeliz. Mal sabia ele que o seu pai era alegre, como o pai dele gostava de alegria. Então eu quero deixar essa palavra aqui hoje. Pergunto para você, qual é a sua fase hoje na sua caminhada com Deus, com o Pai? Qual é a sua, irmão, fase hoje? Você está igual ao mais novo, querendo ir para o mundo para ser feliz? Ou você está na fase do irmão mais velho, que está anos ali se sacrificando, está infeliz e também está querendo agora sair, não quer entrar na festa. O pai está convidando, ele fala, não faço mais não. Ou você está como o irmão mais novo, você está misto, você quer estar perto, você não vai para o mundo, mas também você não vai para dentro. Você fica ali como diarista, aparece quando quer, aparece quando precisa, mas nada de muita presença e muito envolvimento. Ou você está hoje na fase do primeiro amor. Ou você talvez esteja como o irmão mais velho. Você precisa voltar para o primeiro amor. Porque a parábola fala do pai convidando o mais velho para voltar para o primeiro amor. Filho, entra na festa, não é isso? O pai está convidando o filho para entrar na festa. E os teólogos dizem uma coisa, e eu digo para encerrar. Os teólogos dizem que essa parábola não tem fim, ela não termina. Jesus não põe um ponto final na parábola. Essa é uma parábola de Jesus que não tem um ponto final. Ela termina com 3 pontinhos. Nós não sabemos se o irmão mais velho voltou para o primeiro amor, para a festa ou não. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você temos que tomar essa decisão hoje. A parábola não terminou porque hoje eu e você precisamos concluir essa parábola na nossa vida. O que eu vou fazer?
Talvez você esteja nessa fase em que você está precisando voltar para o primeiro amor, voltar para a paixão, voltar para a dança, para a alegria, servir a Deus comprometido com alegria. Talvez você está precisando voltar e experimentar o novilho cevado, o churrasco do novilho cevado, a dança, a alegria do reino. Talvez essa seja a sua fase. Em nome de Jesus, conclua a parábola aí hoje. Eu quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós vamos encerrar esse nosso culto. Eles venham para cá. Enquanto eles se preparam, eu vou convidar você para você ficar em pé. Fique em pé. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Abra o teu coração para o Senhor. A primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, para nós experimentarmos a mudança na nossa vida é a gente reconhecer onde a gente está de verdade. Não negar, mas eu preciso dizer para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu estou com uma vontade enorme de ir para a terra distante. O Senhor sabe, Senhor, que eu estou amargurado e eu queria sumir. O Senhor sabe, Senhor, o quanto eu estou assim, Senhor, e eu quero ficar assim. Eu não vou para longe, Senhor, mas eu também não quero me envolver. Não quero entrar mais nessa casa, nessa festa. O Senhor sabe como é que eu estou. Ou você vai dizer assim: Senhor, eu estou hoje no primeiro amor. Meu coração pega fogo, eu estou cheio de gratidão pela túnica nova que o Senhor me deu, pelas sandálias, pelo anel e pelo novilho cevado, pelo perdão, pela reconciliação, pelo sangue que me cobriu. Senhor, eu estou grato. Obrigado, Senhor. E eu quero te servir, Senhor, com alegria. Se é o seu caso ou não. Ou talvez você hoje precisa, como irmão mais velho, o Pai está convidando você, que está aí. Você não foi para longe, você não foi para o mundo, mas você está precisando voltar para o primeiro amor. E se você quiser fazer isso hoje, aí no seu lugar, fala assim: Senhor, eu quero voltar para a festa da Tua graça na minha vida. Eu quero me comprometer, Senhor, com alegria. Senhor, eu quero abraçar o pródigo. Eu quero deixar a amargura para trás. Eu quero deixar a raiva para trás. Senhor, eu quero deixar essa indignação. Senhor, eu quero voltar para a festa do Teu amor e da Tua graça. Eu quero Te servir, Senhor, perto de Ti, na Tua casa, no Teu reino, Te servir com alegria. Reaviva, Senhor, o meu coração. Faça essa oração. Talvez essa seja hoje a sua oração, porque eu tenho certeza que quando a gente diz sim, o nosso Pai nos leva para a grande festa da alegria do seu amor nas nossas vidas. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece as fases que a gente passa, Senhor, na nossa caminhada contigo. O Senhor conhece. E hoje eu não sei qual fase cada um que ouve agora está passando, mas o Senhor sabe. Mas nós queremos pedir, Senhor, que na Tua imensa bondade, graça, perdão, misericórdia, que o Senhor nos leve, Senhor, de volta para o nosso primeiro amor. Aquele tempo, aquela fase, aquele momento, Senhor, onde nós Te servíamos com alegria, o nosso coração transbordava, era, Senhor, uma bênção, Senhor, estarmos na Tua presença, na Tua casa, Te servindo, Senhor, com as músicas, a dança, a alegria, na comunhão com o pródigo, sem julgamentos, recebendo todos os pródigos que vêm.
não com amarguras, Pai, mas com o coração alegre quando um pródigo volta. Aquele tempo, Senhor, em que nós nos alegrávamos, Senhor, ao redor da Tua mesa, irmãos com mãos dadas, servindo, se apoiando, se encorajando para as boas obras. Ó Senhor, reaviva, Senhor, o primeiro amor em nós. Naqueles que agora estão reconhecendo que precisam, reaviva, Senhor, o primeiro amor. Que a gente tenha essa experiência, Senhor, e que nós possamos hoje dar uma resposta, Pai, a resposta que a parábola deixa em aberto, mas que nós possamos dar uma resposta hoje para a palavra do Senhor que chegou no nosso coração, uma resposta de sim, sim, eu quero entrar nessa festa, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, Senhor, cada um na sua fase, cada um no seu momento, Senhor. O Senhor sabe aqueles que estão querendo sumir, ir para a terra distante, aqueles que estão amargurados, cansados, o Senhor sabe. Cura hoje, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a cura maravilhosa do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.